Graça e paz, queridos. Glória a Deus pela sua vida. Fala com quem está do teu lado aí. Que bom que você veio. Diga para ele assim, olhando nos olhos dele: Deus tem algo novo para você hoje. Aleluia. Glórias a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Só um Deus que ama pode nos visitar dessa maneira. Porque se dependesse de nós, o amor de Deus por nós é grande demais. Ele te ama muito. Muito mesmo. Ele nos ama demais. Você crê nisso? Feche os teus olhos. Deus, manifesta o teu amor aqui, na vida dos teus filhos e filhas. Constrange-nos nessa noite, Pai, com o teu imenso amor. Opera no coração dos teus filhinhos, Pai. Mostra para nós o tamanho desse amor. Se é que se pode calcular ou medir, mas mostra-nos, Pai. Nós queremos sair dessa igreja hoje na certeza desse amor. Começa, Pai, a mostrar para essas pessoas que estão aqui aquilo que o Senhor mostrou para mim. Que eles possam sentir esse amor. Que eles sintam essa presença de Deus tão gloriosa como estou sentindo aqui, Pai. Vai mostrando, Pai. Nos faça sentir esse amor. Inunda-nos nessa noite com teu amor. As muitas águas do teu trono, Pai. Manifesta esse amor no nosso meio, Espírito Santo de Deus. Esse amor é capaz de nos curar, de nos dar esperança, de restaurar a nossa fé. Esse amor que nos move, Pai. E é por esse amor que estamos aqui essa noite. O teu amor nos atraiu a este lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Quantas mulheres transformadas nós temos aqui essa noite? Se você está transformada pelo poder do Senhor, fique de pé, que nós queremos orar por vocês. Glórias a Deus. Glorificamos a Deus pela vida de vocês. Vocês que trabalharam, vocês que ajudaram, vocês que patrocinaram, vocês que participaram. Que o Senhor dê em dobro aquilo que vocês semearam ali naquele lugar. A minha oração, queridas, é que vocês não sejam as mesmas. Eu profetizo uma mudança radical na vida de vocês. Eu profetizo que vocês serão mães na fé de muitas pessoas, muitos filhos na fé. Vocês vão cuidar de muitos filhos na fé. Vocês vão embalar no colo muitos filhos na fé. Deus quer transformar vocês de uma forma surpreendente. Arrebatadora é a forma que Deus quer transformar vocês. Então que o Senhor abençoe ricamente a cada uma de vocês. E não permitam que ninguém roube as sementes que Deus plantou no coração de vocês.
servas fiéis, mães abençoadas, filhas honradas, em nome de Jesus. A igreja pode aplaudir essas mulheres. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. A pressão hoje está grande, irmão. Está difícil ficar aqui em cima, viu? Está difícil. Hoje está difícil, irmão. A presença de Deus aqui hoje. Negócio forte aqui, viu? Minha vista está embaçando, já não estou nem enxergando direito. O que Deus está querendo hoje eu não sei não, hein? Estou sabendo não. Mas é coisa grande, viu? É coisa profunda, viu? Vamos ler então a palavra do Senhor no primeiro livro dos reis de Israel. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 19. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor esteja guardando os nossos filhos, nossas crianças, que elas também estejam sendo ministradas pelo Espírito Santo. Que o Senhor esteja guardando cada ministério que está trabalhando para que esse culto seja uma bênção. Aleluia. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, verso também 19. Veja se tem alguém perto de você que esqueceu a Bíblia e você estende o braço para ela. Da mesma forma que você não deveria ter feito na faculdade com a sua prova. Partiu, pois, Elias dali, achou Eliseu, filho de Safato, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou sobre ele a sua capa. Então, deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, porque te tenho eu feito. Voltou, pois, de trás dele e tomou uma junta de bois e os matou. E com os aparelhos dos bois cozeu a carne e as deu ao seu povo. E eles comeram. Então se levantou e seguiu ali Elias e também o. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, eis aqui a tua igreja, a tua palavra, o teu Espírito. Já temos todos os elementos para que seja uma Shekinah do Senhor. Então, nossa única oração nesse momento é: faça aquilo que está no teu coração. Não me deixe atrapalhar, Pai. Não me deixa, não. Me deixa ficar aqui, quietinho, só ouvindo a tua voz e ministrando ao teu povo, Pai. Porque eu tenho certeza que Deus vai chamar profetas aqui hoje. Deus vai ungir pessoas aqui hoje com o teu Santo Espírito. Deus vai capacitar pessoas aqui hoje. Deus tem um ministério a ser escolhido aqui nessa igreja hoje. E pessoas vão ser chamadas hoje. Assim nós oramos, Deus, no nome de Jesus, e quem crê, diga amém. Amém. Aleluia. O jovem Eliseu era um fazendeiro. Cuidava da agricultura da casa de seu pai. Um vilarejo chamado Abel. Um vilarejo pequeno, mas o pai dele era juiz. Era um homem de posses e tinha uma fazenda grande. Naturalmente, Eliseu estava se preparando para assumir os negócios de seu pai. Mas ao mesmo tempo em que Eliseu trabalhava no campo, ralava, arando a terra, semeando, colhendo,
Eliseu também gostava de ler as Escrituras. Eliseu também tinha sua vida de meditação nas leis de Deus. Certa feita ele está lá com sua carruagem, sua carroça de bois, arando a terra. E um profeta conhecido naquela região chamado Elias, um homem que tinha um seminário teológico, uma faculdade de profetas, passa por ali. E o interessante é que Elias olha para esse jovem, se aproxima dele como quem não quer nada, lança sua capa sobre ele e diz: me segue. E eu comecei agora no final da tarde, a ficar inculcado com essa história mais uma vez. Já tive a oportunidade de ler várias vezes. Mas por que Deus colocou na cabeça do profeta Elias que ele tinha que escolher Eliseu, já que Eliseu não era aluno dele? Olha que coisa interessante. Elias tinha muitos alunos bons, aplicados, alunos ungidos, alunos conhecedores da lei, alunos que o ajudavam na sua escola, alunos que o acompanhavam, alunos que ele tinha intimidade, que ele conhecia a intimidade deles. Mas na hora de escolher um sucessor, Deus elege um fazendeiro, Deus elege um agricultor. Deus não permite que Eliseu eleja de dentro da sua própria faculdade um de seus alunos. Por que Deus faz isso, querido? Eu comecei então a analisar com um pouco mais de critério esse chamado de Eliseu. A forma como Deus utilizou para levantar esse grandioso profeta. E é exatamente isso que eu quero que você entenda nessa noite, na direção do Espírito Santo. Que existe aqui nessa história de Eliseu um grande ensinamento para mim e para você, que queremos ser usados pelo Senhor, que queremos fazer parte da obra do Senhor, que queremos arregaçar as mangas, colocar a mão na massa, servir ao Senhor com alegria, participar não só de uma forma passiva, mas também de forma proativa. Quantos aqui não querem ser usados pelo Senhor? Diga amém. Diga: eu quero ser usado pelo Senhor. Mas para a gente ser usado pelo Senhor, não basta ter um curso, não basta ter um diploma, não basta ter uma carteirinha. Para que Deus venha a me usar, é necessário que eu tenha unção. A unção no Velho Testamento era a palavra que eles utilizavam como capacitação temporária de Deus para um serviço específico. Como no Velho Testamento o Espírito Santo não estava habitando em todos aqueles que criam em Deus, o Espírito Santo só se manifestava lá na tampa do propiciatório, na Shekinah, e em eventos sazonais, pela soberania de Deus, se manifestava em alguns homens, em alguns juízes, em alguns profetas, em alguns reis. Então, já que eles não tinham o Espírito Santo sempre, era necessário então que Deus enviasse o seu Espírito naquele momento, capacitasse aquela pessoa, e se ela atendesse aos desígnios de Deus, se ela continuasse a fazer a vontade de Deus, naturalmente, aquela unção permanecia sobre essa pessoa, e essa capacitação fazia com que essa pessoa cumprisse as ordens de Deus. Alguns perdiam esta unção por desmando, por desobediência. Nós falamos um dia desse aqui sobre Saul, lembra disso? Saul foi ungido por Deus. Saul foi escolhido por Deus, mas começou a desobedecer, fez um monte de besteira, e aí o próprio profeta Samuel diz que Deus tirou o seu espírito de Saul. Logo depois ele comete suicídio. Mas Deus, no Novo Testamento, já derramou do seu Espírito sobre toda a carne que crê que Jesus Cristo é o Senhor. Então nós hoje somos o tabernáculo da presença gloriosa de Deus pela figura do Espírito Santo. Você crê? Diga amém. Porém, temos o Espírito, mas a unção, Deus só dá para pessoas em que Ele confia. Deus só vai ungir pessoas em que Ele percebe nelas o desejo, a vontade de serem obedientes à sua palavra.
Deus não daria poderes para uma pessoa rebelde. Então Deus quer usar essa geração de hoje para impactar os outros 80% de pessoas que estão sobre a face da terra, que sequer reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. Deus não quer usar só o pastor ou só os obreiros. Deus quer usar você, querido. Sabe por quê? Tem lugares que você frequenta que eu jamais conseguiria entrar. Dentro da sua própria casa, talvez seja um grande campo missionário. E talvez eu nunca consiga entrar lá. Mas você está lá. Deus quer usar você. Você entende isso? Diga amém. Então diga, Deus procura homens e mulheres para ungir, para capacitar para uma grande obra. Cutuca teu vizinho e diga para ele, essa pessoa é você. Diga para ele, Deus está procurando você. Então que tipo de pessoas Deus escolhe? Não são os mais cultos, escute. E não são os preparados. Porque Deus não chama preparados. Ele prepara quem Ele chama, amém? Então não é aquele que está pronto. Mas a pessoa que Deus chama tem algumas características. E a primeira delas, que eu vejo na vida de Eliseu, é que Deus, quando escolheu Eliseu, Ele escolheu Eliseu não porque ele era aluno. Deus escolheu Eliseu porque ele estava trabalhando. Isso é um grande problema do século 21. Nós queremos dinheiro, mas não queremos trabalhar. Nós queremos emprego, mas não serviço. Então todo mundo procura uma forma de ganhar dinheiro sem trabalhar. Sim ou não? Isso é demoníaco, querido. Sabe por quê? A Bíblia diz que do suor do teu rosto comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Diga, tem que suar. Fala para o teu vizinho aí, tem que suar. Deus procura pessoas trabalhadoras. Faz um review no chamado dos apóstolos e você vai perceber, todos estavam trabalhando. Todos eles. Um estava pescando, outro estava lavando rede, outro estava cobrando um tributo, outro estava medicando. Todos estavam de alguma forma trabalhando, porque Deus não chama desocupados, Deus quer ungir pessoas trabalhadoras. Pessoas preguiçosas podem ser talentosas e capacitadas e cultas, mas não são pessoas assim que Deus chama. Deus prefere um pescador inculto do que um mestre preguiçoso. Você entende isso? Então, queridos, e aí uma mensagem um pouco mais direcionada aos jovens. Tira da sua cabeça essa ideia de querer um emprego que você não vai trabalhar e vai ganhar. Porque isso é diabólico. Diga, eu vou ganhar, mas eu vou trabalhar. Eu vou dar o melhor de mim, porque eu vou dar o melhor de mim, eu vou ter um salário abençoado. Porque quem vai me abençoar não vai ser meu patrão, vai ser o Senhor da seara. Amém, queridos? Mas uma legião de preguiçosos. Eu vejo o pai lutando com o filho preguiçoso. Que unção de preguiça é essa? Sai! Quantos pais podem fazer coro comigo? 1, 2, 3 e... sai! Mais uma vez, 1, 2, 3 e... sai! Sai unção de preguiça. Meu Deus! Fala para o teu vizinho aí, Deus quer te usar, vai trabalhar. Preste atenção. Preste atenção. Deus escolhe homens para ungir, para capacitar para o ministério. Primeiro, homens que estão trabalhando. Segundo, homens que não temem o novo de Deus. Eu não vejo registrado nenhum discurso de Elias para com Eliseu. Eu não vejo nenhum contrato assinado cheio de regras e cláusulas. Eu não vejo Eliseu dizendo para Elias que ele ia fazer isso e aquilo. Eu só vejo Elias olhando para Eliseu dizendo assim, vem, eu vou. Não sei para onde, não sei como,
não sei quanto tempo, mas Deus me chamou, eu vou. Não tenha medo do novo, Deus pode estar chamando você para coisas novas, querido. Deus pode estar descortinando algo novo na sua vida, e você está com medo. Deus está falando para você, não temas, eu vou contigo nessa batalha. Não te espantes e não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Aonde a planta do teu pé tocar, eu estarei contigo. Não te deixarei vacilar jamais. Aleluia! Não tema o novo, querido. Se eu temesse o novo, eu não estava com essa igreja hoje. Porque é muito fácil quando uma igreja abarca um ministério e cria uma congregação e envia um monte de gente para ajudar. Mas essa igreja não é filha de congregação, não. Essa igreja é filha de joelho, de oração e de adoração. Era novo. É qual a igreja mesmo? É com BC. Que? Com Beck? Mas vocês são filha de qual igreja? Filha da igreja do céu. É? Mas quem é o líder maior da sua igreja? Jesus Cristo de Nazaré. Sério? E como é que funciona isso aí? Vai lá e vê. Vinde e vede. Ainda falava assim, vinde e vede e cuidado, você não vai querer sair não. Se você temer o novo, querido, você não vai arriscar-se. E Deus tem algo novo para você. Deus tem ministérios novos aqui nessa igreja, querido, lá onde você está, no seu bairro, tem coisa nova para você fazer. Deus tem coisas grandes, a cartola de Deus está cheia de novidade, mas Ele precisa encontrar pessoas que não temem o novo. Tem gente que é ortodoxo até para tomar decisão. Não tema o novo. Fala para o teu vizinho, não tema o novo. Eliseu estava no campo. Eu não conhecia nada de escola de profetas. Ele nunca frequentou uma escola de profeta. Mas o profeta maior disse para ele, vamos. Ele falou, agora. A Bíblia diz que ele correu, sim ou não? Correu. Sabe como é que tem gente fazendo? Vamos orar. Um mês depois. E aí, cara? Estou orando. Quando Deus chama, diga, eis-me aqui. Envia-me a mim é hoje. Envia-me um dia, quem sabe. Quando o sol se pôr. Meu Deus, isso é coisa de poeta. Deus tem pressa, sim ou não? Deus manda remir o seu tempo, sim ou não? Deus tem pressa na sua obra, sim ou não? Diga para o teu vizinho, Deus quer usar você. Aleluia. No mesmo dia, preste atenção, no mesmo dia Eliseu mudou de vida, mudou de lugar, mudou de roupa, ele saiu da sua parentela, ele foi para uma outra cidade, ele mudou de profissão. No mesmo dia houve uma mudança radical na vida de Eliseu. Querido, não tenha medo de mudanças radicais, porque quando essa mudança vem de Deus, Ele faz prosperar. Amém? Glória a Deus. A terceira coisa que eu anotei aqui é que Deus escolhe pessoas que honram os seus pais. Deus jamais vai chamar homens e mulheres rebeldes aos seus pais. E eu não estou dizendo que o seu pai tem que ser bonzinho e crente. Eu estou dizendo que existe uma lei na palavra de Deus que se aplica a todo filho. Honra teu pai e tua. Eu vejo um monte de pai andando como mendigo para o filho usar roupa de marca. Você acha que tu está honrando o teu pai ou está honrando o mundo? Quando você olha para o seu pai e vê o bichinho lá, com a dentadura frouxa na boca, com dificuldade para comer, e você usando lá um celular que custa não sei quanto, quando você olha para o seu pai, e ele está com aquela camisinha, coitadinha, cheia de furinho de traça, e você está usando roupa rasgada, que você comprou caríssima. Quando você olha para o seu pai, querido, você quer o melhor para ele ou quer tirar o melhor dele? Eu vejo um monte de jovenzinho colocando o pai de refém. Eu estive no shopping, hoje é domingo, né? Sábado.
Homens têm dificuldades com datas, já esqueceu? Para mim é importante saber que foi sábado. Se foi ontem, eu não sei. Eu fui no shopping ontem. Fui lá, estava desmaridado mesmo. Morocochô, moribundo, triste. Peguei minha gatinha menor e fomos lá no cinema. E queridos, eu vi uma legião de aprendizes de piriguetes. Eu estou falando sério. Porque eu fui na área do cinema. Meninas novinhas, com shortinho jeans miudinho, o batom rorro na boca. Cílios com quase meio metro para frente. Um celular desse tamanho, andando lá. Parece que estão a caça. Eu fiquei atribulado, fiquei perturbado. Falei com a minha filha, filha, essas roupas não estão muito curtas, não? Ela falou, pai, está na moda. E a tadinha estava de calça comprida, ela ficou com vergonha. Eu e ela de calça comprida. Ela falou, pai, eu devia ter trazido pelo menos uma bermudinha, né? Eu falei, filha, não. Não somos nós que somos os ETs. São eles. Sabe por quê? O seu corpo e o meu corpo é templo do Espírito Santo. E eu vejo um monte de pai. Está muito curto, não? Ah, pai, que nada, tá bom. Tá bom, filha, pode ir. Toma um dinheirinho aqui. Querido, pai, você está me ouvindo aí pela internet, talvez, ou pelo DVD. Olha para a roupa dos seus filhos. Você tem autoridade sobre eles. Você não é refém de filho. Você tem autoridade sobre o teu filho. E deixa eu falar uma coisa para você, que o Espírito está ministrando ao meu coração. Quando você abre mão da sua autoridade, Satanás pega. Quando você abre mão do seu postulado, do seu lugar de assento na vida dos seus filhos, a cadeira fica vazia, Satanás senta lá. E é ele que vai ditar as regras. Sabe por quê? Teu filho de menor não sabe nem o que comeu no almoço. E está achando que sabe tudo. E fica usando roupas depravadas, chamando a atenção de machos que estão ali em volta, esperando o momento para pegar. E a gente fica ali, é a moda, pastor. É a moda não, querido. Isso é Satanás querendo tirar a honra e a dignidade das meninas dessa igreja e de todas as igrejas. Mas hoje a unção de Deus vai cair sobre a tua vida, filha, e você vai ter uma vida honrada e digna na presença de Deus com santidade. Santidade. Aleluia. Você não precisa usar saia até o pé ou deixar o sovaco cabeludo. Eu não estou falando isso. Eu estou falando de decência. E se os padrões dos nossos filhos são personagens de novelas que dão não sei quantos pontos no Ibope, e que praticamente pararam o país nesse sábado, nessa sexta-feira, por causa do final da novela. Queridos, esses padrões são satânicos. Piriguete é a mãe do diabo. Piriguete é a mãe dele. As minhas filhas são honradas, são profetas. Serão mães de filhos, serão esposas dignas. Elas vão mostrar o corpo delas para o marido, não é para vagabundo em shopping center, não. Aleluia, aleluia, aleluia. Andaracandalai. Meu Deus, mas era muita, em bando. E elas passam por você e te ignoram, tropeçam em você, atropela velho, bebê, sabe? Porque os olhos só estão nos lobinhos, e os lobinhos assim, tudo pelos cantos, cheio de tatuagem,
uma geração marcada, cheia, tatuagem até na cabeça, saindo pela orelha, pingando assim, ó. Uma cruz desse tamanho aqui. Falei, meu Deus, isso passa. Essa onda passa, mas a marca fica. Você quer ver um negócio, queridos? Quantos aqui nessa igreja, como eu, homens, usaram brincos como jovens, e se arrependeram e não usariam mais? Levante sua mão. Tenha coragem. Tenha coragem, deixa sua mão lá em cima. Levanta lá em cima sua mão. Vai de amarelinho, levanta sua mão logo. Você escondeu, pegou mal. Escute. Quando alguém olha para você ver isso, ficou alguma consequência aí? Até os furos fecham, não, o meu fechou. Você entende? A unção que muitas mulheres queriam, mas o furo fechou. Escute. Agora você imagina as marcas. Tem um monte de gente aqui, ó, que fez tatuagem quando era jovem e tem arrependimento. Olha para a tatuagem e eu acho, poxa, não combina. Tem roupa que não dá para usar. Tem lugares que não combina, mas ali o negócio está marcado. Não é um adereço, querido. Escute. A marca, ela é eterna. E tem gente se marcando assim, porque está na moda. E olha, a televisão agora começou a encher de gente marcado. Mas é muito. Tem gente que tem mais de 50 no corpo. Eu fico, meu Deus. Tem que pegar uma hepatite, uma AIDS. Fica ali se furando. É delícia, gostoso. Aí bota uma caveira. É delícia, gostoso. Aí põe a morte com machado na mão. E se colocar plantinha também é do inferno, querido. Você precisa ter a ciência de que o teu corpo é o tabernáculo do Espírito Santo de Deus. Tu quer fazer uma marca, querido? Pega um lápis de rosto e pinta uma cruz na sua testa. Porque você vai enjoar e depois vai tirar. Mas quando você se tatua, você está colocando uma marca para sua cova. Você vai carregar ela. Veja, uma moça bonita, está vindo, uma moça bonita, assim, de repente, passou de costa uma lapa de um troço nas costas. Aí ela está com uma roupa vermelha e a tatuagem é verde. Eu falei, meu Deus. Está usando um brinco amarelo e a tatuagem é preta. Parece uma abelha. E o pior, escute, 90% foram os pais que patrocinaram. Eu tenho vergonha de pais que patrocinam isso. E eu tenho vergonha em Cristo de pais que patrocinam isso. Porque quando a gente cresce e tem dinheiro, muitas vezes não quer fazer mais. Porque as modas passam. Mas as virtudes da palavra de Deus permanecem. A unção de Deus permanece na vida daquele que continua com uma caminhada santificada. Pastor, já fiz. Eu também, já tentei. Outros já fizeram, passou. Agora escute. Conversa com teu filho. Não deixa o mundo levar ele, não. Não deixa os atores da televisão serem os ídolos dele, não. Mostra para eles que ídolo não é aquele que está na televisão. Ídolo é aquele que está trabalhando de sol a sol para colocar o pão dentro de casa. Fala para ele que quem sustenta a história da vida deles não são os astros de TV, mas é a estrela resplandecente da manhã. Jesus Cristo de Nazaré, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a exaltação, queridos. E honrava os seus pais. Eu tenho certeza que boa parte dos pais que estão aqui abominam a tatuagem ou esses alá. Eu vi um cara com um negócio desse tamanho na orelha. Falei, meu Deus, mutilou a orelha do cara. Mas está na moda, quer ser diferente. Na minha época de jovem, minha mãe falava assim, você quer aparecer? Pendura uma melancia no pescoço. E eu quero falar isso para você, querido. Você vai chamar muito mais atenção. Pendura uma jaca. Sai pelo corredor da igreja com aquela jaca balançando. Todo mundo vai olhar para você. Aí quando você enjoar da jaca, você troca, bota uma mexerica. Sei lá, põe um melão. Mas aí você vai trocando, aí um dia você não vai precisar mais. Você vai jogar fora, alguém vai olhar para você e vai falar assim, não tem marcas. Querido, já falei para você, não subo nesse púlpito para te agradar. Eu quero que você saia daqui chateado com você mesmo, pelas decisões equivocadas que você tomou.
E é assim que você vai sair. Só que vai carregar a unção de Deus sobre a tua vida. Amém? Fala para quem está do teu lado aí. Se você tiver filho, é você que manda. Preste atenção. Uma outra característica que eu vejo na vida de Eliseu. Eliseu era desapegado das coisas desse mundo. Quando o profeta Elias disse, vão, ele falou, vou. Largar tudo para trás. Largou até os 12 boizinhos que ele tinha. 12 não, 24. Do 10ª dupla ali. Largou para trás. Ele não queria saber daquilo que o pai dele podia ter deixado para ele com herança. Olha que coisa interessante. O pai dele era rico. Mas no momento em que Deus chamou ele, ele jogou tudo fora para seguir a Deus. Tem pessoas que querem ser usadas por Deus nos horários livres. Enquanto ela não está passeando, enquanto ela não está fazendo isso, quando ela não está fazendo aquilo, quando ela não está se divertindo, quando ela não está alisando um carro, quando ela não está alisando uma TV, quando ela não está alisando um celular, quando está alisando uma coisa ou outra. Meu querido, primeira coisa que nós temos que ter é desapego. Não quero dizer que você vai viver num mundo cavernoso, vai se enclausurar dentro de uma casa, não é isso. Mas você precisa ser desapegado. Mas tem gente que é obstinado por conquistas. Como Deus vai chamar um soldado que tem os olhos para o lado de fora da janela da igreja? Que está sempre olhando para o lado de fora. Olha aquele carro, olha aquela TV, olha aquela casa, olha aquela... Ai meu Deus, aleluia. Como é que Deus vai chamar um soldado que está enfeitiçado pelo mundo? Que foi atraído pelas coisas do mundo? A Bíblia diz que o soldado alistado não deve se envolver com as coisas do mundo, querido. E se você quer ter a unção de Deus, para ser profeta na sua casa, para ser profeta na sua família, para ser profeta no seu trabalho, para ser profeta na sua sala de aula, escute, eu estou falando coisa que eu vivi. Eu vi profetas dentro de sala de aula, querido. Dentro de sala de aula. Talvez Deus queira chamar você hoje para ser esse profeta. Mas para isso você tem que exercitar o desapego. Jesus foi visitar a aldeia de Betânia, ficou na casa dos amigos, Marta, Maria e Lázaro. Marta e Maria terminaram o jantar lá, o almoço, não sei, e Marta foi para a cozinha. E ficou chateada, porque estava lá lavando, estava passando, estava preparando um pudim, sei lá o que ela estava fazendo. E ela falou, mestre, aí minha irmã aí, está preguiçosa aí do seu lado? Aí Deus fala com ela, Marta, andas ansiosa por muitas coisas. Poucas não são necessárias, senão uma. Diga uma coisa. Apenas é necessário. Marta estava preocupada com muitas coisas. Jesus falou, é só uma que você precisa. E a sua irmã escolheu essa. Essa escolha dela não vai ser tirada dela. Quando o jovem, que na tradição dizem que é o filho de Nicodemos, procurou a Jesus, dizendo, mestre, como é que eu faço para herdar o reino de Deus? Jesus falou, tem que fazer isso, eu já sei. Isso eu já faço desde menininho. Jesus falou para ele assim, só te falta uma? Só quantas coisas? Uma coisa. Perguntou se ele era viciado? Perguntou se ele era profeta? Perguntou se ele morava com os pais? Não. Só falou com ele, você precisa de desapego. Você está muito apegado aos bens do seu pai. A Bíblia diz que ele era rico. Estava apegado. Ele queria o reino de Deus, mas não queria largar as coisas desse mundo. Querido, nós não subimos com mala. Quem agarrar na mala fica preso aqui embaixo. A mala é pesada. E quanto mais rica for a sua mala, mais pesada, mais encalhado tu vai ficar aqui. Nu viemos e nu voltaremos. Do pó fomos erguidos e ao pó retornaremos. Sim ou não? Tenha ambição, queira crescer, queira estudar, queira os melhores empregos. Agora escute, não deixa que isso te escravize. Não fica apegado a dinheiro, finança. Eu vejo jovens parando tudo para viver tempos, se preparando para conseguir uma coisa lá na frente, e às vezes se desviam no tempo de faculdade. Escuta isso, é sério. São jovens cristãos, uma vida na igreja, apegados. Aí
pastor, eu vou ter que tirar umas férias aí de 4 anos dos meus ministérios, porque eu vou investir na minha carreira, eu vou investir na minha faculdade, eu vou parar com tudo, eu vou só viver para estudar. E às vezes o pai está ali, isso meu filho, isso, larga tudo na igreja. O importante agora é você vencer, fazer um concurso público, passar nisso, passar aquilo. Aí o cara passa 4 anos longe de Deus, aí se desvia e vence. Vence desviado. Aí depois o pai vem, pastor, meu filho, pastor, está bebendo. Meu filho, pastor, está vivendo com a menina. Meu filho, pastor, não quero mais saber de Deus. Você patrocinou isso. O que adianta, querido, você ter um filho formado que vai para o inferno? O que adianta? Eu pergunto para você, o que adianta? Qual que você prefere? Ter um jovem que aprendeu a amar a Deus sobre todas as coisas, que sente prazer em estar nos átrios do Senhor, um homem que serve, uma menina que serve, um homem que apesar de ter uma vida modesta, anda sempre com um sorriso de Deus no rosto? Ou você prefere ter um médico, um empresário, cachaceiro, que casa 3 vezes por bimestre? O que você prefere? Então escute, ensine os seus filhos a terem desapego às coisas do mundo. Não fique incitando, meu filho, você tem que vencer, hein? Você tem que ir empregão, hein? No mínimo ganhar tanto. Aí o moleque fica assim. Deixa o teu filho viver. Deixa o teu filho escolher. Os sonhos que você não realizou na sua vida, não queira realizar na vida dos seus filhos. Eles são outras pessoas. E Deus tem um chamado diferente para eles. Não queira impor o seu chamado na vida do seu filho. Porque nem todo filho de profeta é profeta. Nem todo filho de crente é crentinho. Então deixa o teu filho escolher. Agora escute. Ensine-o a ser desapegado das coisas desse mundo. Isso é você que ensina, não é Deus não. É você. Se você me entende, diga amém. Diga, eu preciso me desapegar das coisas do mundo. O interessante é que quando ele diz para Elias, estou indo contigo, voltou, despediu dos pais, mas aí ele pensou bem. Eu tenho meu serviço, eu tenho minha profissão, eu tenho meu maquinário. Escuta, isso é interessante. O maquinário dele, o trator dele, era o carro de bois. Ele vai sair. Espera um pouquinho. Você está me chamando para quê, Elias? Rapaz, você vai ser profeta, cara. Você vai sair daí profetizando. Você vai assumir meu lugar. Ah, é? Então, espera um pouquinho. Pegou a faca, passou o cerol nos boizinhos. Fez um churrasco. Pegou a carroça, queimou, fez fogueira com a carroça. E ficou lá com os parentes dele, os amigos, fazendo um grande churrasco do trator dele. Ele queimou os bois. Por quê? Porque quando ele aceitou o chamado, era sem retorno. Ele foi para não voltar. Ele foi convicto do seu chamado. Tem gente que quer vir para a igreja, mas fica assim, ó. O pé está lá. Não tira o pé do mundão. Ele quer agregar, quer fazer as duas coisas ao mesmo tempo. É isso, querido, escute. Deus tem um chamado maravilhoso para você. Tem um ministério a ser realizado na sua vida tremendo, sobrenatural, fantástico, glorioso, cheio de unção, cheio de poder, cheio de conversão de pessoas, cheio de cura, cheio de milagres. Mas se você ficar caminhando em direção ao ministério, olhando para trás, olhando para os boizinhos que você deixou, olhando para o trator que você deixou, a unção de Deus não vai cair sobre a sua vida. Preste atenção, querido. Ou é 8 ou é 80. Ou você mergulha de cabeça no seu chamado, ou você nunca vai receber uma unção de capacitação de Deus. Se você me entende, diga amém. Amém. Quem deseja mudança de vida precisa deixar as coisas velhas. Não dá para você ser um homem novo, cheio de coisas velhas. Não se derrama vinho novo em odre. Por quê? Porque o vinho novo ainda não fermentou. Tu coloca dentro do odre velho, do couro velho, ele vai fermentar. E quando ele fermentar, o que vai acontecer? Ele vai expandir. Quando ele expandir, vai arrebentar o odre, sim ou não? Você vai perder o odre e o
o odre e o... Então, para você ter vinho novo, você precisa ser um odre? Você entende isso? E só é odre novo quem queima o velho. Você só é uma nova criatura quando você mata a velha ali no tanque batismal. Você só vai ser um novo marido, uma nova esposa, um novo filho, um novo pai, ungido, se você mortificar o velho. Porque os dois não podem sobreviver ao mesmo tempo. Um tem que diminuir para o outro crescer. Um tem que ser enterrado para que o outro ressurja. Um precisa calar-se para que o outro profetize. Você entende isso? Deus está disposto a escolher pessoas aqui, mas pessoas que estão dispostas também a não olhar para trás. Ficar com saudade de cebola, né? Ah, quando eu era ímpio, tinha boate, eu gosto tanto de boate. Não tem boate gospel, não? Ainda não. Talvez alguns anos vai ter, mas ainda não. Estava tanto de boate. Puxa, aí fica olhando para trás. Ai, pastor, eu gostava tanto de um dry martini, um Stanreg, um Campari ao long. Sei. Está olhando para trás? Deus está falando para você, quem toca no arado, não pode tirar a mão e nem olhar para trás. Quantos querem tocar a mão no arado essa noite, diga amém. Diga, Senhor, ajuda-me a não olhar para a velha criatura. Amém? Vamos avançar um pouquinho. Segundo livro dos Reis, capítulo 2. Segundo livro dos Reis, capítulo 2. Um pouquinho à frente daí onde você estava. Vamos ler o verso 1. Sucedeu, pois que havendo o Senhor de elevar Elias um redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram para Betel. Sabe que tipo de pessoa Deus escolhe? Pessoas perseverantes. Elias coloca à prova o ministério chamado de Eliseu. Primeiro ele chama Eliseu começa a caminhar com ele. De repente ele diz: não, Eliseu, é melhor você ficar aqui, eu vou seguir. Eliseu ficou olhando para ele assim: esse cara está de onda comigo. E mandou largar tudo, agora vai me deixar aqui em Gilgal? Olha só, Elias, não leva a mão não, o Senhor é maravilhoso, viva o Senhor, mas eu não te deixarei. Sabe quantas vezes Elias faz a mesma proposta para Eliseu? 3 vezes. 3 vezes. Tudo bem, vão, aí vai lá, faz um milagre aqui, outro ali. Eliseu, agora você está cansado? Fica aí, eu vou dar só um pulinho ali do outro lado do Jordão. Não te deixarei. Tu não me chamou, agora me aguenta. Elias, mais uma vez, não, só um pouquinho, uma vez eu vou passar ali em Jericó, terra das palmeiras, lugar perigoso, é melhor você ficar aqui. Não te deixarei, de jeito nenhum. Eu fico pensando, Deus lá do alto dos céus, olhando para o treinamento desse profeta mirim. O cabra é perseverante. Esse cabra é bom. Sabe, queridos, Deus está sempre nos provando, porque Ele quer nos Você entende isso? Não é provando no sentido de te tentando, te maltratando, não. Mas é nos tentando para que a gente cresça. Cada prova que você faz na escola te leva para frente ou para trás? Para você alcançar um outro degrau, sim ou não? Então diga, a prova não é para me derrubar, é para me fazer crescer. E Deus estava testando ali esse profeta.
Vamos ver se ele realmente é perseverante. Fica aí, não vou ficar. Fica aí, não vou ficar. Fica aí, não vou ficar. Realmente esse camarada é perseverante. Sabe que Deus pode estar testando você no seu trabalho? Colocou um chefe ranzinza. E você está te testando. Mandou uma pessoa lá para o seu setor, endemoniado. Aí você, meu Deus, estou orando pouco. Vou botar milho debaixo do meu joelho para dar uma engrossada na minha oração. Deus pode estar te provando, querido. E tem gente com ministério que é assim também. Qualquer coisinha faz bem assim. Não vou mais. Magoei. Já viu isso? Crente milindroso. É frágil. É milindroso. Deus pode estar te provando. Para ver se você realmente acredita no seu chamado. Porque se você acredita no seu chamado, querido, você não vai abrir mão dele. Se você acredita no seu chamado, você vai perseverar no seu ministério. Não abra mão do seu ministério, querido. Todo mundo pode dizer que não, mas se você tem um chamado de Deus, vai ali, ó. Vai ali. Porque quando Deus chama, Ele prova, mas Ele capacita. Você entende isso? Não tenha medo das provas, elas vão fazer você crescer. Não desista porque foi provado, insista e seja aprovado. Amém, querido? Fala para o teu vizinho, não desista por ser provado. Diga, insista e seja aprovado. Amém, queridos? Insiste mais um pouco, fala com ele, só mais um pouco. Desiste não. Cutuca ele e fala, Deus está falando com você, homem. É possível que você não está ouvindo. Amém? Vamos continuar então. Verso 8. Então, Elias tomou a capa e dobrou, e feriu as águas do Jordão, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos a pé seco. Sucedeu, pois, que havendo ele passado, Elias disse a Eliseu, perdoa-me, que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti? Então disse o estagiário Eliseu, peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse então Elias, coisa dura pedistes, mas se me vires, quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não será feito. Preste atenção. Deus escolhe pessoas que querem mais dele do que através dele. O que Deus pode nos dar é tremendo, queridos. Mas nada que Ele venha te dar é mais precioso do que Ele mesmo. Você entende isso? Porque quando eu procuro Deus só para que Ele me dê coisas, eu deixo de adorar por quem Ele é. Só a presença de Deus é o maior presente que você pode ter. Porque aquele que tem Jesus, tem tudo. Mas às vezes a gente quer tudo através de Jesus. A gente quer tudo através de Deus. Não quer o Deus que é tudo. Isso é muito interessante. Porque só Deus pode te completar. Eu tenho certeza que muitos que estão aqui hoje já fizeram um propósito com Deus, ou trabalharam, ou ajuntaram e conseguiram alcançar algo que desejavam muito. Talvez um sonho de infância. Aquela coisa que você desejou a vida inteira. Aí um dia você conseguiu alcançar. Aí esse dia foi feliz. Se era alguma coisa palpável, você ficou cheirando, tinha cheirinho de novo, você ficou alegre, eu alcancei aquilo. Mas daí a alguns meses, seu coração já esvaziou de novo. E você precisa encher com outra coisa. É assim ou não é? Vocês lembram da primeira bicicleta? A minha bicicleta, ela era interessante, ela era dobrável. Ela tinha uma maçanetinha no meio assim, você dobrava ela para levar dentro da bolsa. E quando eu ganhei aquela bicicleta, maravilha. Primeiro dia que eu fui andar, já tomei um tombo, ralei aqui. E depois eu não queria mais aquela bicicleta, eu queria uma maior.
Então eu ignorava aquela bicicleta. Aí meu pai reformou depois meu irmão. Porque antigamente era assim, né? A bicicleta passava de geração em geração. Aí ele me deu uma bicicleta maior, era uma monareta, ela era um pouquinho maior, tinha um azulzinha linda. Aí eu botava coisinhas brilhosas no raio. Não tem? Aí Coqueiral de Taparica estava inaugurando. Então aqui era o único lugar de Vila Velha que tinha essas luzes de mercúrio. As outras eram aquelas amarelinhas. Então aqui o raio ficava brilhando. Aí eu vinha passear. No meio das etapas, não tinha muro, ficava ali, tudo vazio. Era lindo. Eu e mais uma turminha, tudo com os raios fazendo clac, 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 clac. Botava um pedacinho de tampa de margarina para fazer trrr. Mas depois aquela Monarch já não me servia mais. Aí meu pai comprou uma Caloi Galo, que tinha uma barrinha assim, que você podia carregar alguém. Quem fazia propaganda era Didi. Só que a minha memória é boa. Você podia carregar alguém ali, sentado na sua frente ali. Era namoradora, assim. Depois eu já não queria mais aquilo. E assim foi com o carro, e assim é com o celular, e assim é com máquina fotográfica, sim ou não? Ou só eu que sou um ET? Você também é assim? Diga amém. Então escute, isso é muito sério. Porque se eu não entender que Deus é o único que me completa, eu vou ser sempre uma pessoa carente de alguma coisa. Eu não quero dizer que você tenha que abrir mão de tudo, querido. Nós não fizemos voto de pobreza como os franciscanos, amém? Pelo contrário, a Bíblia diz que o melhor dessa terra é para mim e para você. Eu quero o melhor, amém? Só que o melhor de tudo é Jesus. Porque se eu não tivesse Jesus e tivesse tudo que eu tenho hoje, eu não seria uma pessoa completa. Porque o único que pode completar o coração do homem é o Criador. A criatura só encontra completude de vida nos braços daquele que a criou. Se não for por Deus, querido, nada do que você tenha ao alcance vai satisfazer o teu coração, a não ser que seja momentaneamente. Então, continue querendo a sua Caloi. Coloca o bilhetinho, não esqueça da minha Caloi. Só quem sabe disso é quem já tem mais de 40. Mas isso não é um problema. O problema é que não esqueça da minha Caloi. Isso você pode colocar. Mas você tem que colocar um na sua testa. Não esqueça de Jesus. Você entende isso? Diga amém. Eliseu podia ter pedido o que ele quisesse. Elias falou assim, pede o que tu queres. Elias era profetaço. Era o cara que tinha feito o Monte Carmelo ferver. Era o cara. Fez chover. Chove, não chove, chove, não chove. Ele era o cara praticamente um índio. Dançava e chovia. Escuta. Agora chega um camarada perto dele e fala assim, posso pedir alguma coisa? Ele pede o que você quiser. Ele pediu o quê? Eu quero o dobro do que você tem. O que Elias tinha? Elias não tinha carro, não tinha casa. Elias não tinha namorada. Elias sabe o que ele tinha? Unção. O que tu quer hoje? Quero porção dobrada dessa unção que está sobre ti. Porque se você tem intimidade com Deus, eu quero ter 2 vezes mais intimidade. Se você teme a Deus, eu quero temer a Deus 2 vezes mais. Se você serve a Deus, eu quero servir 2 vezes mais. Escute. Segundo a tradição, quando você lê os escritos de Elias e de Eliseu, Elias registrou 13 grandes milagres. Elias, Eliseu, 26. Ele pediu, Deus ouviu, e a profecia se cumpriu. Aquilo que você pede para usar para as coisas de Deus, Deus paga a conta inteira. Aquilo que você pede para usar para os seus deleites, Ele vai analisar. E vai ter que passar por uma comissão de finanças. Tem que passar por 20 mil carimbaços, até você conseguir. Então, quando Deus abre a porta do céu, para Salomão, lembra? Salomão, tu pode pedir o que tu quiser. O que ele pediu? Para quê? Para ganhar mais dinheiro. Para aprender a fazer a numeração da loto. A combinação da loto me dá sabedoria. Ele quis sabedoria para ajuizar sobre o seu próprio povo. Ele pediu sabedoria para servir. Agora eu estou vendo aqui um menino que tinha tudo em casa,
que tinha tudo para continuar sendo o filhinho do papai lá da terra dele. E quando ele tem a oportunidade de pedir a Deus alguma coisa, ele diz: eu quero porção dobrada da unção que está sobre esse profeta. E se unção é uma capacitação para servir, o que ele estava dizendo para Deus era: eu quero servir 2 vezes mais. Querido, a única coisa que nos completa é servir. Porque quando eu sirvo, eu estou no lugar para o qual Deus me chamou a estar. Você entende isso? Diga amém. Amém, queridos? Fala para teu vizinho aí: Deus está procurando nesta noite pessoas para Ele ungir. Diga assim: eu creio que essa pessoa pode ser você. Pode ser você. Pode ser você. Pode ser você. Deus pode estar chamando você hoje, ó. Pode ser você. Você crê nisso? Amém. Vamos ler o verso 11. E sucedeu então que, indo eles falando, eis que o carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. E o que vendo Eliseu chamou: meu pai, ou Senhor, Senhor, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, as rasgou em 2 partes. Também levantou a capa de Elias, que havia caído, e voltou-se e parou à borda do Jordão. Preste atenção nisso aqui, olhe para mim, por favor. Eliseu, o que tu quer? Porção dobrada do teu espírito. Ok. Pegou o seu manto, Elias, o velho, colocou na beirada do Jordão, o Jordão se abriu e eles passaram. Quando eles estão caminhando ali, próximo do Jordão ainda, vem uma brisazinha que vai aumentando, vira uma ventania, e de repente um redemoinho, um show pirotécnico, e Eliseu olha para o alto e vê o seu mestre subindo e desaparecendo em meio a carros e cavaleiros, e uma festa pirotécnica. E de repente aquilo tudo passa, e a única coisa que ele vê caindo é a capa. Aleluia. Aleluia, querida. Eu vejo uma chuva de capas aqui hoje. Aleluia. Presta atenção. Agora Eliseu está só. Até aqui, Eliseu caminhou com seu mestre. Agora ele está só. A primeira coisa que ele faz é rasgar a própria veste. Porque aquela veste que ele estava usando até aquele momento era de estagiário. Mas ele não era mais estagiário. Agora ele estava sendo capacitado para ser o profeta de Samaria. O profeta de Israel. Ou como dizia o rei Acabe, o perturbador dos reis de Israel. Agora escute. Imagina aquele homem agora olhando para aquela capa no chão. Cadê a unção dobrada? Cadê uma oração forte de Elias? Talvez com alguns conjuros. Uma dancinha. Nada. Nada. A capa. Era a hora do menino se tornar homem. É hora do aprendiz se tornar profeta. É hora que você está sozinho. É hora que não tem ninguém com você. É hora da sua decisão pessoal intransferível. Ninguém pode decidir por você. Nem seus pais, por mais que eles te amem. Nem seu marido, nem sua mulher. Nem seus filhos. É hora em que o homem se coloca sozinho. Ele e Deus. É hora da decisão final. E ele podia voltar agora para a sua terra. Pular talvez o Jordão, nadar. Era um rio de 3, 4 metros com 30, em alguns lugares de profundidade. Mas ele podia nadar. Ele era fazendeiro. Estava acostumado com o rio. Mas ele pega aquela capa no chão. Tem gente precisando pegar a capa, querido.
Porque capa no chão não faz milagre. Tem gente que deixou a capa cair. Deus está falando para você que você tem que abaixar hoje e pegar essa capa no chão. Ele abaixou e pegou aquela capa. Quero crer que talvez tenha dobrado da mesma forma que o seu mestre. E agora ele está na beirada do Rio Jordão. Do outro lado do Rio Jordão havia uns 50 molequinhos. Talvez os 50 que eram alunos do próprio Elias. Estão lá olhando para ele. E ele do lado de cá da margem, com a capa na mão. É hora da decisão. É hora dele ter fé. Era uma capa comum. Era uma veste. Mas o profeta disse que se ele acreditasse, se ele visse ele subindo, Deus ia conceder a ele porção dobrada do seu espírito. E a única coisa que ele tinha na mão era um pedaço de pano, querido. Ei! Deus não precisa de muitas coisas para fazer você se transformar num profeta, não. Ele só precisa da tua fé. Ele só precisa de lama do chão. Só precisa de lodo. Só precisa de um golinho de água. Ele só precisa de alguma coisa figurativa. Mas o que ele vai usar mesmo é a tua fé. Eu quero crer que aquele menino ali, novo ainda, com medo, solitário, sem ouvir ninguém, abaixou-se. E quando ele abaixou para tocar com a capa naquele rio, ele deve ter fechado os olhos e pensado: Deus, até aqui o Senhor estava comigo. O Senhor não vai me deixar ser envergonhado. Eu pedi unção e unção eu tenho. Ninguém nunca viu, ninguém nunca falou. Não tenho diploma, não fui aprovado na escola de profeta. Ninguém me conhece. Eu nunca fiz um milagre público, mas o Senhor prometeu. E eu estou aqui com a minha capa na mão e a minha fé. Eu vou tocar nesse rio agora, e ele vai se abrir, eu vou passar. E assim ele faz. Quando ele toca, as águas se abrem. Do jeito que o mestre passou, ele passou também. Sabe o que ele encontrou do outro lado do rio? Os 50 discípulos de joelho, dizendo: o espírito de Elias está sobre Eliseu. O espírito do Senhor, que estava sobre Elias, que estava sobre Eliseu, segundo o profeta Isaías, também era o espírito que estava sobre Jesus. Certa vez Jesus, caminhando ali na terra dele, entrou numa sinagoga e pediu o rolo, abriu no livro de Isaías, e ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, eis que ele me ungiu. Esta mesma unção que estava sobre Elias, sobre Eliseu, estava sobre Jesus, é a unção que está sobre nós essa noite, porque há um só Espírito Santo. Não é um pequeno, um médio ou um grande Espírito. É o único, insofismável Espírito de Deus. E só quem crê que esse Espírito é o mesmo e está aqui nessa noite, fique de pé. Preste atenção, olhe para mim, por favor. Mais uma vez, o Jordão é a fronteira entre o estagiário e o profeta. Mais uma vez, o Jordão é a linha divisória entre um passado de boiadeiro e um futuro de profeta de Israel. Mais uma vez, o Jordão é usado de forma alegórica, metafórica,
como a fronteira entre a razão e a fé, entre a religiosidade e a entrega espiritual. Mais uma vez, o Jordão é usado na palavra de Deus como uma linha divisória entre o velho homem e o novo homem. Eu quero nessa noite usar essa mesma metáfora para convidar algumas pessoas aqui a aceitarem o milagre, o mistério, a ministração, a presença gloriosa de Jesus Cristo sobre as suas vidas. Em momento algum, nós estamos classificando pessoas aqui como cristãos ou não cristãos. De maneira alguma, até porque não tenho autoridade para isso. O que eu estou fazendo aqui é um convite público, para que você publicamente aceite o senhorio de Jesus Cristo de Nazaré sobre a tua vida. Porque hoje, quem dá a unção, através do Espírito, é Jesus. Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. E há 15 anos atrás, Deus colocou diante de mim um Jordão. E do outro lado, Ele me chamou, falou, vem. E quando eu olhei para a minha vida pregressa, para a minha história de vida, eu via graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, literatura, sempre gostei de ler muito. Uma empresa grande com mais de 25 funcionários, carro do ano. E eu olhei para trás e falei, deixar tudo isso daí para seguir um homem que anda descalço? Vem. E eu titubeei por alguns dias. Até que alguma coisa aconteceu no meu olhar e eu entendi que tudo aquilo que eu tinha aqui do meu lado do Jordão não passava de tesouros que a traça e a ferrugem podem consumir. O que Deus estava me oferecendo era um tesouro eterno, era uma vida eterna. Apesar de estar ainda caminhando nessa terra, eu não faço mais parte desse reino, porque o meu reino está lá em cima. E na hora que Jesus voltar e tocar a 7ª trombeta, querido, eu vou, porque Ele está preparando mansões celestiais para aqueles que creem nele. Eu não sei quanto tempo eu vou viver nessa terra, eu não sei quanto tempo eu vou desfrutar daquilo que muitas vezes eu construí ainda do lado de lá do Jordão. Mas uma coisa eu tenho a certeza, eu tenho lugar cativo do outro lado do Jordão, porque eu já aceitei o senhorio de Jesus como Senhor da minha vida. O que as pessoas entendem e pensam a respeito disso, não faz mais parte da minha história, porque eu decidi seguir a Jesus, independente da forma ou como Ele iria me levar. Eu simplesmente aceitei o chamado. E quando aceitei o chamado, não aceitei para ser pastor. Nunca. Quem andava comigo no passado, sabia que eu nunca aspirei pelo episcopado, nunca. Se tinha uma coisa que eu não gostava, é de vida de pastor, porque sempre caminhei com eles e sabia que era um trabalho difícil. Eu sempre fui muito estourado. Eu falei, meu Deus, se eu for pastor, eu vou matar uma ovelha por semana. Isso daí não. E as pessoas falavam assim, olha, eu acho que Deus tem um chamado para você. Eu falei, continue chamando. Alguém vai ouvir no meu lugar, vou mandar Arão. Mas no dia em que Deus falou assim, rapaz, eu tenho um negócio para você novo. Eu falei, o quê? Ele falou, não vou falar. Falou assim com Abraão, Abraão, vem cá, tu tá rico aí na terra de Ur, eu tenho um negócio grande para você, uma terra que emana leite, onde é seu? Não vou falar não. Você quer ir? Quero. Mas onde que é? Vai que eu vou te falando no caminho. Aí Deus falou comigo, tu quer? Eu falei, eu quero. Mas você tem que sair da sua acomodação. Você tem que pegar todos esses conhecimentos que você tem, e como o apóstolo Paulo diz, que era um dos maiores teólogos da Bíblia, ele diz, tudo o conhecimento que eu tinha, não passava de, como é que eu vou dizer? Aquilo que você coloca nas plantinhas para elas crescerem mais.
Isso aí. Caca de vaca. E diz que não passa de esterco. Refuto como caca. Diante do conhecimento da glória de Deus. E quando se discute, eu olhei e falei, caramba! Tudo que eu sabia era uma gota no oceano do conhecimento, da graça e do favor de Jesus. E querido, quantas vezes, Senhor, me chamar para coisas novas, eu estarei pronto. Sabe por quê? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos em Ur, serviremos em Canaã, serviremos em Gilgal, em Jericó, em Betsalém, em Betesda. Eu sigo Jesus para onde Ele mandar e não estou nem aí, porque quando eu estou com Jesus a vitória é certa, a alegria é garantida. Quando eu estou com Jesus, eu estou com aquele que foi ungido para libertar cativo, que carrega sobre si todas as minhas enfermidades. Quando eu estou com Jesus, eu estou com aquele que me salva. E é esse Jesus que eu quero te oferecer essa noite. Não tem nada a ver com a igreja. Não tem nada a ver com essa igreja. Tem a ver com Ele, Jesus. E talvez você diga que é cristão e eu creio em você. Mas a Bíblia diz, se tu confessares o meu nome diante dos homens, eu te confessarei no dia final. Mas se tu não confessares, tchau. O apóstolo Paulo diz que com teus lábios você confessa que Jesus é o Senhor. Com teu coração você crê. Tem que ter verbalização, tem que ter oração. Eu quero te dar a oportunidade hoje, querido, de você sair daqui com essa unção. Não a unção que estava sobre Elias, não, muito maior. A unção que estava sobre Jesus de Nazaré, o Espírito Santo de Deus. Jesus quer te dar o que Ele tem de melhor. Ele quer te dar o seu Espírito. E se você quiser, querido, aceitar Jesus como Senhor e Salvador, ou talvez tenha feito isso no passado, em algum momento, mas se desviou, se afastou de Deus. Pastor, vacilei, mas hoje eu quero renovar a minha aliança com Deus. Hoje eu quero pegar a capa no chão. A capa ficou no chão muito tempo, mas o lugar de capa é no lombo do profeta. Se você quer voltar para Jesus ou quer aceitar Ele, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Eu quero orar por você. Você vai sair do seu lugar, fala, dá licença aí, moço. Você pode me dar licença? Está marcadinho o chão, está bonitinho, mas você me dá licença? Que eu quero receber a unção de Deus. E aí você sai do seu lugar, que eu vou orar por você aqui embaixo. Enquanto isso, a igreja está adorando. Isso, vem. Sai do seu lugar. Vem. Sai. Se você está aí na galeria, fala assim, dá licença. Quero receber a oração. Vem. A igreja está orando por você. Vem, sai do seu lugar. Vem à frente. Deus está uma unção fresca para você, querido. Isso, vem cá, querido. Isso, vem cá. Isso. Sai, você está na galeria, não vai perder isso não, hein? Você está aqui embaixo, vem, dá um passo. Pastor, mas são 5 passos, vai mudar a minha vida? Vai. Porque você vai ter demonstrando que a sua fé é em Jesus Cristo de Nazaré. Isso, venha, minha amada. Isso, minha senhora abençoada. Tem um monte de gente para vir. Você está fazendo o que ainda que não veio? A igreja está orando por você. Feche os olhos, igreja, e interceda. Porque tem pessoas amarradas que precisam ser desamarradas. Senhor, desamarra agora essa mulher. Isso. Desamarra essa jovem que está presa, Senhor. Faça com que ela consiga sair do lugar. Isso, venha. Tem um monte de gente para vir aqui. A sua perna está tremendo. E você está tentando ficar aí. Deus está falando com você. Filha, o seu dia é hoje. A sua hora chegou. É hoje que você vai sair daqui com a certeza de que você é filha ou filha do Altíssimo. Então, desce a galeria se você está em cima. Pede licença e sai. Eu vou te esperar um pouco. Venha. A igreja está orando por você. Querido, se você está orando, por favor, feche os teus olhos. Rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, e o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos,